Olá, sejam bem-vindos à aula 2, onde nós vamos tratar o assunto da dinâmica. Nessa primeira aula, a gente vai falar essencialmente sobre a lei da inércia, também conhecido como primeira lei de Newton. Na cinemática, como nós estudamos na aula anterior, essas três grandezas aqui são bastante importantes na análise e descrição do movimento: a posição, a velocidade e a aceleração, todas em função do tempo. Porém, essas três grandezas elas não são independentes, o que significa que, de posse de qualquer uma dessas três, eu consigo determinar as outras duas por meio de uma derivada ou de uma integral, conforme esse diagrama aqui representa. Já a dinâmica é a parte da mecânica dedicada ao estudo das causas do movimento e não da descrição matemática do movimento. Então, a dinâmica está mais preocupada em responder perguntas do tipo: o que causa o movimento? Ou qual é a tendência natural de movimento? A dinâmica ela pode ser formulada ou postulada pelas três leis de Newton, que são elas a lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. A primeira lei de Newton ela diz respeito ao movimento de uma partícula que não sofre interação nenhuma, não interage com nenhuma outra partícula, não interage com o meio externo. Já a segunda lei de Newton ela diz respeito a o que acontece ou qual é a lei do movimento para quando uma partícula interage com outra partícula ou com o meio externo. E por fim, a terceira lei, a lei da ação e reação, ela diz respeito à interação entre pares de partículas. Como é que essas duas partículas trocam interação entre elas? Nós vamos estudar cada uma dessas três leis aqui individualmente, tá? Mas só para a gente saber, as leis de Newton não é a única formulação existente da dinâmica. A dinâmica ela pode ser formulada também em termos da dinâmica lagrangiana ou da dinâmica hamiltoniana, que são formulações alternativas, mais equivalentes às leis de Newton, baseadas em princípios variacionais, mas que não vem ao caso para esse curso de Mecânica Clássica 1. Nesse curso nós vamos nos ater às leis de Newton. Tá? Então vamos começar estudando a lei da inércia. Então, a primeira coisa que a gente pode querer entender aqui é o seguinte, que quando uma partícula está em movimento, esse movimento define uma trajetória. Essa trajetória é a lei matemática que a função horária da partícula descreve. Então, para a gente determinar a trajetória de uma partícula, a gente precisa saber a posição dessa partícula em cada instante de tempo. Então, duas coisas aqui são importantes para isso acontecer. Primeiro, a gente precisa de um sistema de referências. Precisa de um sistema de eixos coordenados e também de um ponto de referência que a gente chama de origem. E a outra coisa é a gente precisa de padrões de medida. A gente precisa saber medir posição e tempo. Caso contrário, a gente não vai conseguir fazer nada com isso, porque toda a cinemática se baseia no fato de que a gente precisa saber a posição das partículas em determinados instantes de tempo, né? Então a gente precisa saber medir espaço e tempo. Essas duas grandezas aqui são fundamentais na cinemática. No entanto, quando a gente vai analisar o movimento de alguma coisa, a gente sabe muito bem que alterar o estado de movimento de um objeto pode ser algo bastante custoso de acontecer ou pode ser algo bastante fácil de se fazer, dependendo das dimensões e do tamanho desse corpo. Então, se a gente vai mudar de lugar um copo que está em cima da mesa, isso não representa muita dificuldade, né? É fácil manusear isso daí. É fácil a gente tirar um copo de um lugar e levar para outro lugar. Agora, se a gente quer pegar um carro e tirar ele de um lugar e colocar em outro lugar, a dificuldade já é bem maior. A dificuldade já é bem maior do que um corpo pequeno, né? Essa diferença aparece porque existe um outro conceito do qual a gente não se importava muito quando a gente estava estudando a cinemática, que é o conceito de inércia, que é o conceito de matéria, a quantidade de matéria envolvida num corpo. Quando a gente estava estudando cinemática, em nenhum momento a gente estava preocupado em saber se esse corpo era grande, era pequeno, era pesado ou era leve. Agora, quando a gente está preocupado em estudar as causas do movimento, o que faz com que o movimento aconteça,
essa grandeza ela é essencial. Então, uma outra grandeza física de bastante importância aqui vai ser também a inércia, ou por vezes até pode ser chamado também de massa, né? Então, essas são as três grandezas fundamentais da mecânica. Essas duas primeiras aqui para a cinemática e o conjunto das três para o que a gente chama de dinâmica. É por base da inércia que a gente vai definir lá na frente a noção de força, a noção de interação com o meio externo, né? Mas isso nós vamos ver com mais detalhe mais para frente. Muito bem. Primeira lei de Newton é a lei que diz respeito ao movimento das coisas que não sofrem a influência do meio externo. Então, quando a gente está analisando o movimento ou o comportamento de um objeto que não está interagindo com nenhum outro objeto. Um exemplo disso, um objeto paradinho, quietinho aqui em cima da mesa. Então, vamos imaginar que tem uma mesa e uma caixa em cima dessa mesa. Se nada acontecer, se ninguém for lá atrapalhar esse movimento, a tendência natural dessa caixa é de ficar parada em cima da mesa. Então ela está inicialmente parada e se ninguém for lá perturbar ela, ela vai continuar parada. Então, do ponto de vista da cinemática, como é que a gente escreve isso que eu acabei de dizer? Bom, se uma coisa está parada, inicialmente parada, é porque ela tem velocidade zero. Claro que a velocidade é tomada em relação a algum referencial, então em relação a esse referencial a velocidade vai ser zero. E quando eu digo que a tendência natural é de permanecer parado, bom, permanecer parado significa permanecer com velocidade zero. Se a velocidade permanece o mesmo valor, a velocidade não varia, consequentemente não existe aceleração. Então, do ponto de vista da cinemática, o repouso é representado por velocidade zero e a tendência de permanecer em repouso pela aceleração igual a zero também. Então, nós temos essas duas coisas. Outra coisa que pode acontecer, vamos pensar num objeto agora que esteja em movimento já. Algo que se encontre em movimento, mas que não interajam com nenhuma outra coisa. Não está interagindo com nenhuma outra partícula e não está sofrendo influência externa do meio de nenhuma maneira. Então, se uma partícula possui uma determinada velocidade em qualquer instante de tempo que seja, no instante inicial t0, a tendência natural é dessa partícula continuar com a mesma velocidade. Não tem motivo para essa velocidade aumentar nem diminuir. A tendência natural é da velocidade permanecer sempre a mesma. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo, porque não é bem isso que a gente observa nos fenômenos cotidianos, né? Então, quando a gente empurra uma caixa sobre o chão, a gente vê que a partir do momento que a gente para de empurrar, tira a mão da caixa, ela tende a parar. Mas isso acontece porque ali existe interação da caixa com o chão. O chão é áspero e esse chão áspero impede o movimento da caixa. Então, esse não é um bom exemplo de um movimento de algo que esteja algo que esteja livre da ação de influência de qualquer outra coisa. Se for o caso de algo que não interage com nenhum outro objeto, nenhuma outra partícula, a tendência natural das coisas é de permanecer com a mesma velocidade. Então, se a velocidade é v no instante inicial, a velocidade vai continuar sendo v no instante posterior. Se a velocidade permanece a mesma, significa que a aceleração ainda assim é zero. Então, olha só. No caso do repouso, nós tínhamos velocidade zero, aceleração zero, permanece em repouso. No caso de um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, a tendência natural dele é de permanecer em movimento retilíneo uniforme. É isso que diz a primeira lei de Newton. E isso significa também que a aceleração é zero, porque se a aceleração for zero, se a aceleração fosse positiva, por exemplo, a velocidade estaria aumentando. Ou se, por outro lado, se a aceleração fosse negativa, a velocidade estaria diminuindo, né? E não é isso que acontece. A velocidade permanece sempre a mesma, se for o caso do corpo estar longe e livre da influência da interação de qualquer outra coisa. Então, passado alguns instantes de tempo depois, a velocidade vai permanecer a mesma sempre. Ok? Então, isso é o que diz a primeira lei. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Agora, note que
isso não é o mesmo que dizer que todo corpo em repouso vai ficar em repouso para sempre, né? Isso significa que a tendência natural dele é de ficar em repouso, mas nada impede que alguém vá lá e altere esse estado natural das coisas. É possível que a gente force o contrário a acontecer. É possível que a gente pegue um movimento retilíneo uniforme e aumente ou diminua a velocidade dele. Só que para isso a gente precisa interagir com o sistema. Vamos pensar um exemplo aqui. Nesse exemplo nós temos dois móveis parados em repouso. Uma bicicleta e um carro. Os dois estão parados, a tendência natural dos dois é continuar parado. Não tem nada agindo sobre eles, então a primeira lei de Newton fala pra gente, vai ficar parado. Muito bem, mas alguém vai lá e resolve interferir nesse estado. Resolve empurrar tanto a bicicleta quanto o carro. É a mesma pessoa que está empurrando a bicicleta, está empurrando o carro. Então a pessoa vai fazer o mesmo esforço para empurrar a bicicleta e o carro, que é o máximo de esforço que essa pessoa consegue fazer. E aí alguma coisa vai acontecer. Se a pessoa empurrar a bicicleta vai atingir uma velocidade, ela vai sair do repouso e vai começar a se movimentar. A mesma coisa o carro, né? Se a pessoa empurrar com força suficiente, o carro vai sair do repouso e vai começar a se movimentar. E mesmo que a pessoa aplique a mesma quantidade de força, desprenda a mesma quantidade de energia para fazer os dois se movimentarem, o efeito que a gente vai observar não é o mesmo, porque intuitivamente é muito mais fácil fazer uma bicicleta se movimentar do que fazer um carro se movimentar, né? Então, diante do mesmo esforço, provavelmente o que a gente vai ver é que a velocidade vai se movimentar com uma velocidade aqui hipotética de 30 km por hora, enquanto que o carro vai se movimentar com uma velocidade bem menor, né? Também hipotético aqui de 3 km por hora. Então, é a mesma pessoa fazendo o mesmo esforço e empurrando dois objetos diferentes. Nos dois casos, o efeito da interação foi de retirar o objeto do repouso e fazê-los entrar em movimento. Mas, como a gente pode ver aqui, esse movimento ele é diferente do primeiro para o segundo caso. No primeiro caso, a bicicleta saiu com velocidade bem maior que o carro. Vamos pensar num movimento um pouco diferente, né? Porque aqui a gente estava pensando o que acontecia com as coisas em repouso. Eu sei que o que está em repouso tende a ficar em repouso, a não ser que alguém vai lá e mexa nele, empurre, tire do lugar. Agora vamos pensar nas coisas que já estão em movimento. Então, se uma coisa está em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, a tendência natural é de permanecer em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Primeira lei de Newton. Então, se uma bicicleta está caminhando a 10 km por hora e não está interagindo com nada no meio do caminho, a tendência natural dela é de permanecer com a mesma velocidade. A mesma coisa um carro, né? Se um carro está andando a 10 km por hora e não está interagindo com nada, a tendência natural dele vai ser de permanecer com a mesma velocidade. Mas aí, um fulano muito corajoso decide fazer essa experiência de influenciar a tendência natural dos dois. Os dois têm a tendência de permanecer com a mesma velocidade. 10 km por hora, mas alguém vai tentar interferir nesse estado de movimento. No primeiro caso, é bem possível que essa pessoa consiga segurar essa bicicleta e por vezes até parar totalmente esse movimento. Então, algo que estava em movimento, com a tendência de continuar em movimento, foi parado com a interação, com a interferência de um agente externo aqui, esse rapazinho. Agora, no segundo caso, a gente tem um carro. Possivelmente, essa pessoa não vai ser capaz de parar esse carro, mesmo que ele venha com uma velocidade demasiado baixa, essa velocidade ele pode não ser capaz de segurar esse carro até fazer ele parar totalmente. Talvez ele seja arrastado junto com o carro. Então, os dois tinham a mesma velocidade, só que é muito mais fácil fazer esse daqui entrar em repouso do que este daqui entrar em repouso. Ambos têm a mesma velocidade, mas intuitivamente a gente sabe que a experiência essas duas experiências são bem distintas, né? Então, o que muda de um para o outro? O que muda é isso aqui que a gente chama de inércia. A inércia é a quantidade de matéria presente no corpo. É a inércia que diz pra gente o quão difícil ou qual é a resistência que um corpo possui no sentido de movimento. Então, é a inércia que diz
qual é a tendência natural de um corpo de ficar em repouso, ou qual é a tendência natural dele de permanecer em movimento, né? É uma maneira de quantificar a tendência natural das coisas. Então, a bicicleta ela estava em movimento, a tendência natural dela é de permanecer em movimento. O carro estava em movimento, a tendência natural dele é de continuar em movimento. Mas a gente viu que é mais fácil parar a bicicleta do que o carro. Isso porque o carro tem mais inércia. Ou seja, é possível quantificar essa quantidade e a gente vê que a inércia desse segundo vai ser maior do que a do primeiro. A maneira de se quantificar isso é pela quantidade de matéria presente nos objetos, que a gente muitas vezes chama de massa. Então, eu vou dizer aqui, hipoteticamente, que a massa da bicicleta é de 100 kg, um valor razoável, né? E enquanto que a massa do carro vai ser de 1.000 kg. A diferença crucial entre esses dois exemplos é a massa e, como consequência, a inércia. Então, a massa quantifica essa tendência natural de repouso ou de movimento. Por isso é tão mais difícil parar o segundo do que é difícil de parar o primeiro. Da mesma maneira, por isso era mais fácil colocar o primeiro em movimento do que o segundo em movimento, né? Então, isso é o que a gente chama de inércia. Só para a gente ter uma ideia, o que significa dizer que a inércia de uma coisa é 100 kg? Ou então que a massa de uma coisa é de 100 kg? Isso aqui é por comparação, né? 1 quilograma é definido, é algo definido. Alguém convencionou o que significa a inércia de 1 kg. Então, quando eu falo que uma bicicleta tem 100 kg de massa, significa que isso aqui tem 100 vezes mais inércia do que a inércia de 1 kg. Quando eu falo que um carro tem 1.000 kg de massa, isso significa que um carro tem 1.000 vezes mais inércia do que 1 kg de massa. E o que é a inércia de 1 kg de massa? Por definição, 1 kg é adotado como sendo a quantidade de inércia presente, a quantidade de matéria presente nesse cilindrinho de platina aqui. Esse cilindro ele tem essas dimensões, aproximadamente quase 4 centímetros de diâmetro por 4 centímetros de altura. Esse protótipo aqui ele se encontra no Escritório Internacional de Pesos e Medidas na França, e essa é a definição padrão de quilograma. Essa definição de quilograma que a gente utiliza em todo lugar é baseado nesse protótipo aqui. Então, o que é 1 quilograma? É a massa desse negocinho aqui, ó, desse objeto aqui. Quando a gente fala que algo tem 100 kg, significa que essa coisa tem 100 vezes mais massa do que esse protótipo aqui. Ok? Muito bem. Então, a gente já sabe que a inércia é uma maneira de quantificar a tendência natural dos corpos de permanecer em repouso ou de continuar em movimento. Então, isso diz pra gente o quão difícil é alterar o estado de movimento de um objeto. Então vamos pensar em duas experiências distintas agora. Na primeira delas, eu quero empurrar a bicicleta até ela atingir uma velocidade de 90 km por hora. E essa bicicleta ela tem 70 kg de massa. Na segunda experiência, eu quero empurrar o carrinho, que tem 800 kg de massa, até ele atingir a velocidade de 5 km por hora. Em qual dos dois é necessário mais esforço? Qual dessas duas tarefas aqui é mais custosa de acontecer? Qual deles exige mais esforço para acontecer? Porque agora todos os valores são distintos, né? As massas são todas diferentes, as velocidades são todas diferentes. A bicicleta é bem mais leve, mas em compensação eu quero empurrar ela até uma velocidade de 90 km por hora. O carro é bem mais pesado, mas em compensação eu quero empurrar ele até uma velocidade de 5 km por hora só, uma velocidade baixa. Qual dos dois precisa de mais esforço para acontecer? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para as duas coisas, tanto para a massa quanto para a velocidade. Não é nem só para a massa, nem só para a velocidade. As duas grandezas são importantes. Então, existe uma grandeza que diz para a gente quanto de esforço é necessário para colocar esses objetos em movimento, né? Então, ambos partiram do repouso e foram empurrados até essa situação. Essa grandeza está relacionado com algo que a gente chama de quantidade de movimento. O termo usual para isso é momento linear. A gente vai se referir a essa quantidade como momento linear o tempo todo, mas eu acho que o termo quantidade de movimento às vezes é bom para a gente entender o que isso significa.
Então, a quantidade de movimento que uma coisa tem depende da velocidade, porque sem velocidade não tem movimento, e depende também da massa, porque a massa faz toda a diferença quando a gente está falando de movimento, né? Uma coisa é empurrar uma bicicleta, outra coisa é empurrar um carro. Então, essa coisa que a gente chama de quantidade de movimento, ou mais formalmente o momento linear, é o produto da massa pela velocidade. Produto dessas duas coisas. A gente representa pela letra P, é a massa vezes a velocidade. Note que é uma grandeza vetorial, porque velocidade é uma grandeza vetorial, momento linear vai ser também uma grandeza vetorial. Mas se a gente pensar em termos de módulo, simplesmente, sem se preocupar muito com a direção, porque aqui tudo acontece na horizontal, né, em uma única direção. A quantidade de movimento, no primeiro caso, vai ser de quanto? O produto da massa pela velocidade. Fazendo essa conta, esse número vai dar algo em torno de 6.300, vai dar exatamente 6.300 kg vezes quilômetros por hora. Enquanto que no segundo caso, a quantidade de movimento do carro vai ser de 4.000 km por hora. Então a gente pode ver claramente que a primeira situação é mais difícil de acontecer. É mais custoso colocar essa bicicleta aqui em movimento do que colocar esse carrinho aqui em movimento. O que permite para a gente analisar e dizer qual dos dois é mais difícil de acontecer é essa quantidade, esse número aqui que a gente chama de momento linear. E esse momento linear vai fazer toda a diferença para a gente formular a segunda lei de Newton, que diz para a gente o que acontece com o corpo quando ele está sob a ação de um ente externo, quando algo age sobre ele. Porque a primeira lei diz para a gente só o que acontece quando um corpo está fora, livre da ação da influência do meio externo, né? Agora, na segunda lei, nós vamos estudar o que acontece quando algo interage sobre um corpo. Na próxima videoaula, nós vamos discutir, então, a segunda lei de Newton.